Torcedor do Vasco, o sinal de alerta já está ligado e o clima nos bastidores não é dos mais tranquilos. O momento é de atenção total, porque o futuro de peças importantes começa a entrar em pauta e o clube vive dias intensos, com muita movimentação dentro e fora de campo. E tudo isso acontece em meio a uma semana agitada, com preparação para clássico, novidades envolvendo a base e até mudanças de fornecedor de material esportivo que mexeram bastante com o ambiente do clube. A preparação segue firme no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, onde o elenco profissional viveu dias de treinamento de alta intensidade antes do confronto diante do Fluminense. O trabalho não ficou restrito apenas aos jogadores já conhecidos, porque os olhares também se voltaram para as joias que surgem de São Januário. Duas presenças chamaram a atenção de quem acompanha de perto o dia a dia do clube: Isaac Madeira e Alan Santos. Mesmo ainda muito jovens, ambos já tiveram a oportunidade de treinar com o time principal, uma experiência que costuma marcar a carreira de qualquer atleta. Isaac aparece como um nome de enorme futuro pela versatilidade, atuando tanto como volante quanto como zagueiro, com liderança e personalidade que já se destacam desde as categorias mais baixas. Alan, por sua vez, mostra qualidade com a bola nos pés, visão de jogo e capacidade de chegar ao ataque com perigo. Esse tipo de integração entre base e profissional mostra que o Vasco tenta construir um caminho de renovação interna, plantando hoje para colher resultados maiores mais à frente. Enquanto alguns ganham oportunidades, outros seguem um caminho diferente. Um caso que chamou atenção foi o de Raí Breno. Considerado durante muito tempo uma promessa com enorme potencial, ele não conseguiu se firmar no elenco principal e acabou vendo a sequência no clube escapar. Mesmo sendo tratado com muito cuidado ao longo da formação, a transição para o profissional nunca aconteceu da forma esperada. As dificuldades físicas do passado, o período de recuperação de uma cirurgia no joelho e a falta de espaço no elenco principal acabaram atrasando um processo que parecia promissor. Agora, ele terá uma nova oportunidade longe de São Januário, buscando minutos e confiança em outra equipe, numa tentativa de resgatar o futebol que o colocou como uma grande esperança em outros tempos. Para o Vasco, fica a expectativa de que essa experiência possa ajudá-lo a amadurecer e, quem sabe, voltar mais forte no futuro. Ao mesmo tempo em que lida com a saída de alguns nomes, o clube vive um novo capítulo fora das quatro linhas. A mudança de fornecedora de material esportivo mexeu bastante com a torcida e o ambiente interno. A divulgação do modelo do próximo uniforme criou uma enorme expectativa, principalmente pelo conceito visual que resgata elementos históricos do clube. A camisa traz uma identidade mais tradicional, com traços que valorizam a faixa diagonal e reforçam a ligação com a história da equipe. A ideia é manter a essência, sem exageros, apostando num visual limpo, forte e fácil de identificar. É aquele tipo de uniforme que não precisa de muitos elementos para se tornar marcante, justamente por carregar o peso de uma tradição que atravessa gerações. Esse novo vínculo também representa um passo importante financeiramente. O acordo firmado projeta cifras que o Vasco jamais tinha alcançado em contratos anteriores, o que abre possibilidades para investimentos em estrutura, categorias de base e fortalecimento do elenco. O impacto não é apenas estético, mas estratégico, porque um clube que pensa no futuro precisa alinhar sua imagem ao seu projeto esportivo. Neste cenário, a chegada da nova fornecedora representa mais do que uma simples troca de marca.
representa um reposicionamento do Vasco no mercado esportivo. E o clima de movimentação não para por aí. Nos bastidores, cresce a atenção em torno de jogadores que começam a despertar interesse de mercados internacionais. O bom desempenho individual em competições nacionais acaba chamando a atenção de clubes de fora, o que abre portas, mas também gera preocupação no torcedor. É o tipo de situação que exige equilíbrio, porque a valorização de atletas mostra que o trabalho dentro de campo tem dado resultado, mas ao mesmo tempo cria o risco de perda de peças importantes no elenco. Tudo isso acontece num contexto em que o Vasco tenta se reorganizar, alinhar projetos e fortalecer sua identidade competitiva. O trabalho nos treinamentos, o espaço dado à base, as decisões administrativas e o olhar atento para o mercado mostram um clube em processo de transformação. O ambiente é de cobrança, mas também de esperança, porque cada movimento feito agora carrega o peso de um planejamento que pode definir os rumos do time nos próximos anos. E com um calendário cada vez mais exigente, jogos decisivos pela frente e um elenco que mistura experiência com juventude, o Vasco vive um daqueles momentos em que tudo precisa funcionar em sintonia para que o resultado venha dentro de campo, semana após semana. O cenário segue cada vez mais intenso no Vasco. E a sensação dentro do clube é de que cada decisão tomada neste momento pode impactar diretamente o que o time vai viver nos próximos meses. A valorização de alguns jogadores no mercado não é por acaso, ela nasce do desempenho em campo, da regularidade e também da visibilidade que as competições nacionais oferecem. Quando um atleta começa a receber prêmios individuais e aparece frequente entre os melhores da sua posição, o efeito é quase automático. Surgem sondagens, consultas informais e interesses que colocam o clube em posição de alerta. Dentro desse contexto, um dos pontos que mais chama a atenção é a situação de um dos laterais mais regulares do futebol brasileiro na temporada. O bom momento vivido por ele não passou despercebido fora do país. Clubes do futebol europeu já monitoram de perto seus passos, estudam números, desempenho físico, capacidade defensiva e chegada ao ataque. Além disso, mercados alternativos também observam de longe, atentos a qualquer brecha que possa surgir em uma eventual negociação. Para o Vasco, a situação exige cautela. Ninguém deseja perder um jogador importante, mas ao mesmo tempo, há a consciência de que o mercado funciona dessa forma, especialmente quando o atleta ainda tem idade, saúde física e margem de crescimento. O que pesa bastante nesse tipo de decisão é o momento de carreira do jogador. Existe o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira de forma mais constante. Existe o desejo de disputar uma Copa do Mundo e existe também a ambição natural de atuar no futebol europeu, enfrentando os maiores clubes do planeta. Ao mesmo tempo, há o lado emocional e profissional de permanecer em um clube que deu espaço, confiança e sequência de jogos. Esse tipo de dilema costuma ser silencioso, vivido longe dos holofotes, mas passa pela cabeça de muitos atletas que atingem um nível alto de performance. Enquanto isso, a diretoria do Vasco se movimenta nos bastidores. O objetivo é claro: manter o elenco competitivo e evitar desmanches que possam comprometer o planejamento da temporada. Conversas são feitas, cenários são montados e todas as possibilidades são analisadas com cuidado. Nenhuma decisão é tomada de maneira precipitada, porque existe um entendimento interno de que o clube precisa de estabilidade para crescer esportivamente. Negociar no tempo certo, pelo valor certo e com reposição planejada virou uma regra silenciosa dentro do departamento de futebol.
O reflexo disso também aparece no ambiente do elenco. Os treinos ganham intensidade, a disputa por posição aumenta e os jogadores mais jovens começam a entender que precisam estar prontos a qualquer momento. A mescla de experiência e juventude virou uma característica marcante do grupo. Os mais velhos tentam liderar com postura e exemplo, enquanto os mais novos trazem energia, velocidade e fome de bola. Esse equilíbrio vai definindo a identidade do time, que busca ser competitivo sem abrir mão da própria essência. E não é só dentro de campo que o Vasco tenta se fortalecer. Fora das quatro linhas, o clube vem buscando se aproximar ainda mais do torcedor, fortalecendo sua imagem e resgatando o orgulho de vestir a camisa. A resposta da torcida tem sido intensa, com lembranças de momentos históricos, resgate de símbolos tradicionais e uma ligação emocional que transcende resultados imediatos. O Vasco carrega uma história pesada, cheia de representatividade, e isso faz com que cada passo dado seja acompanhado de perto por milhões de torcedores espalhados pelo país. A sensação é de que o clube vive um período de reconstrução em várias frentes ao mesmo tempo. A base começa a ser mais valorizada. As estruturas passam por reorganização e o discurso interno é cada vez mais focado em profissionalismo e planejamento. Não se trata apenas de montar um time competitivo para o próximo jogo, mas de construir um projeto que tenha fôlego para várias temporadas. Esse tipo de transformação não acontece do dia para a noite, mas os sinais começam a aparecer em decisões mais firmes e em uma visão mais clara de futuro. Dentro de campo, a expectativa cresce a cada rodada. Jogadores entendem que vestir a camisa do Vasco exige postura, entrega e personalidade. Nenhum jogo é tratado como simples, nenhum adversário é subestimado. O grupo sabe que cada ponto conquistado pode fazer diferença lá na frente, e isso cria um nível de concentração maior em todos os detalhes. Os erros passam a ser corrigidos com mais rapidez. Os acertos são mantidos e o trabalho do dia a dia vai moldando um time mais competitivo. E nesse ambiente de cobrança, esperança e transformação, o torcedor vai acompanhando tudo de perto, vivendo cada notícia com intensidade. A proximidade entre clube e arquibancada começa a se fortalecer de novo, criando um clima que lembra momentos em que o Vasco foi protagonista de grandes campanhas. O sentimento que cresce é de que o clube está tentando acertar o caminho, mesmo em meio às dificuldades, e que o que está sendo construído agora pode servir de base para capítulos mais fortes da sua história recente, com um time mais sólido, mais respeitado e cada vez mais preparado para competir em alto nível, jogo após jogo, sem perder a identidade, sem fugir da própria essência. E sempre carregando o peso e o orgulho de representar uma das camisas mais tradicionais do futebol brasileiro. A tensão natural do ambiente competitivo também se reflete na forma como o elenco lida com a pressão externa. Cada atleta entende que a cobrança em torno do Vasco é diferente, mais intensa, mais pesada, justamente pelo tamanho da camisa que veste. Isso faz com que o grupo desenvolva uma mentalidade mais forte, de concentração total a cada treino, a cada conversa no vestiário e a cada ajuste tático passado pela comissão. Não existe espaço para desatenção prolongada, porque qualquer queda de rendimento é rapidamente percebida. Aos poucos, a equipe começa a mostrar sinais de maior maturidade emocional dentro de campo. Algo que faz diferença em jogos grandes, especialmente nos momentos mais decisivos. Outro ponto que começa a ganhar força é a construção de um elenco que entende o peso dos clássicos e a importância dos detalhes.
O trabalho físico passa a ser ainda mais valorizado. A recuperação dos atletas é tratada como prioridade e o setor de desempenho atua de forma mais próxima do dia a dia dos jogadores. Isso resulta em um time que aguenta mais intensidade ao longo dos jogos, mantém a competitividade nos minutos finais e sofre menos oscilações dentro das partidas. A sensação é de que o Vasco começa a se tornar uma equipe mais difícil de ser enfrentada, que não entrega jogos facilmente e que obriga o adversário a estar sempre em alto nível. E no meio de tudo isso, o torcedor segue sendo uma peça fundamental desse processo. A arquibancada volta a ter papel ativo, empurrando o time, cobrando quando necessário e apoiando nos momentos de dificuldade. O clima em São Januário volta aqui a se tornar um diferencial daqueles que pesam para quem chega como visitante. A cada jogo, cresce a esperança de dias melhores, de campanhas mais consistentes e de um Vasco que volte a ocupar o espaço que sempre foi seu por tradição. O sentimento que se espalha é de reconstrução, de paciência misturada com ambição e de uma certeza que começa a ganhar força pouco a pouco. Quando o Vasco acerta o caminho, ele não apenas compete, ele incomoda, ele cresce. Ele volta a ser gigante dentro e fora de campo. A torcida, como sempre, vive tudo isso de maneira visceral. Há um sentimento claro de que o Vasco voltou a ter peças que despertam confiança, atletas que transmitem segurança e jogadores que conseguem decidir partidas. Essa identificação volta a criar uma conexão mais forte com o torcedor, que enxerga em campo aquilo que sempre esperou: entrega, competitividade e respeito pela história do clube. E quando isso começa a aparecer com mais frequência, o ambiente em torno do time muda completamente, o estádio passa a pulsar diferente e a energia em volta do clube cresce. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do Vasco da Gama, o clima é de tensão e especulação. Um verdadeiro burburinho tomou conta das redes sociais e dos corredores da Colina Histórica após uma polêmica envolvendo o treinador Fernando Diniz Silva e um dos titulares do time. Fontes próximas ao clube afirmam que uma discussão acalorada entre o comandante e o jogador acabou resultando em uma ruptura irreversível. Ele não joga mais. Teria sido a frase de Diniz que deixou todos no clube boquiabertos. A natureza do desentendimento ainda é nebulosa. Mas a intensidade do conflito deixou claro que não se tratou de um simples bate-boca motivacional. Diniz, conhecido por sua abordagem inovadora e detalhista dentro e fora de campo, costuma tratar a equipe como uma espécie de laboratório psicológico, equilibrando questões táticas com gestão emocional. Porém, segundo relatos de insiders, dessa vez a paciência do treinador chegou ao limite. Alguns afirmam que o atleta em questão questionou abertamente uma decisão tática ou uma orientação estratégica, o que teria gerado uma reação imediata de Diniz, culminando no rompimento público. A repercussão do episódio vai muito além das 4 linhas. Torcedores e comentaristas começaram a especular sobre os impactos no elenco, já que o afastamento de um titular sempre gera uma lacuna que precisa ser preenchida rapidamente. Há quem diga que Diniz está disposto a apostar em jovens promissores da base, enquanto outros acreditam que o treinador pode recorrer a substituições inesperadas, mantendo seu estilo imprevisível e ousado. Dentro do Vasco, a situação é tensa. Alguns atletas demonstram preocupação com a instabilidade, enquanto outros parecem apoiar a decisão do treinador
reforçando a ideia de disciplina e comprometimento absoluto com o projeto do clube. O episódio também reacendeu debates sobre a personalidade de Diniz. Sua capacidade de motivar e transformar equipes é amplamente reconhecida, mas seu temperamento intenso, quando confrontado, pode gerar momentos de crise. Enquanto a diretoria observa atentamente, a imprensa e os torcedores não param de especular sobre quem será o escolhido para substituir o titular afastado. Entre comentários nas redes sociais e conversas de bastidores, o rumor ganha força. A relação entre Diniz e esse jogador parece definitivamente abalada. A expectativa agora gira em torno do próximo treino, onde todos querem observar a postura do treinador e a reação do elenco diante do que promete ser um capítulo polêmico na história recente do Vasco da Gama. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.